Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Gente, prazer imenso. Começamos aí os nossos trabalhos para o nosso 22º episódio, na presença e na companhia do meu querido amigo, parceiro Aurélio. E Rony, tudo bem? Tudo na paz. 2024, né? A pessoa esteve viajando aí para o Chile, tomou muito vinho lá, não? Ah, um pouco. É? Pessoa chique, né? Eu fui para Jataizinho, na casa do meu irmão, mas, Mas é o que deu, né? o importante é ir. Pagar, depois você vê como é que faz. Já foi mesmo? Bom, 2024, seguimos com o nosso podchef aqui, né? Espero que esse ano a gente continue trazendo grandes atrações para quem nos acompanha, né? Pedir pro pessoal seguir a gente nas redes, Rony. As nossas redes são YouTube, @podchef, no Instagram, @podchefoficial, e também estamos no Spotify. E Aurélio, eu tô emocionado, cara. A presença hoje aí é bravo. O negócio, A mesa o negócio é chique. premiado, cara. O negócio é chique. Me sentia um ator. Eu me sentia agora um atorzinho assim, bem mequetrefe, vamos dizer. É aquele mais ou menos. Mas, cara, é um prazer imenso. E ter orgulho do pessoal da nossa terra. Orgulho de gente cara. da nossa terra aqui. Bom, sem delongas, né? Vamos trazer hoje aqui, né, para você que está nos acompanhando, esse pessoal maravilhoso. Um grupo de teatro, né? O grupo Núcleo As de Paus. As de Já Paus. tem uma história. Você pode acompanhar eles nas redes, que está aí na nossa Só acompanhar, tá lá na nossa ficha técnica. Depois a gente vai falar de novo. E é um grupo de teatro, já que tem uma história longa. Não vou falar que eles estão velhos, né? Tal, mas assim, E bem, vamos pôr experiente. Experiente, né? E um trabalho muito conceitual, um trabalho muito, digamos, de qualidade, já tem essa trajetória. E recentemente também fundaram o espaço Ibirá das Artes, né? Onde eles desenvolvem lá os seus espetáculos e também tem uma escola de teatro, né? Com muito prazer, realmente. A gente recebe aqui o grupo premiadíssimo, mas não só falando em prêmios, falando na qualidade do trabalho teatral, na qualidade humana, né? Rogério Costa, com quem já tive a honra de trabalhar, Camila Fioli. Também já fizemos um trabalhinho. E Tunai Tartari. Vamos acertar. Tava uma brincadeira aqui sobre o nome dele, entendeu? Mas a gente aprendeu, porque eu ia falar francês, eu ia passar uma vergonha aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente tem aqui um tempinho para falar sobre teatro, sobre arte, sobre vida. E a casa é de vocês. Ah, que bom. Obrigada. Obrigado aí por esse espaço. Estou me sentindo muito chique no podcast. Nunca tinha participado. Adoro falar, então eu até já tomo cuidado que o tempo vai ser curto. O Guilherme já puxa a nossa orelha, pode ficar sossegado. Bom, gente, queremos conhecer vocês antes de chegar na arte. Como o nosso tempo é curto, eu vou ser mais ligeiro hoje. A gente sempre tem o hábito aqui de apresentar os nossos convidados. Então, a gente queria, assim, brevemente, que vocês possam falar sobre a trajetória de vida, antes da trajetória profissional, teatral, artística. De onde veio o Tunai? De onde veio a Camila, Rogério? O que fizeram antes do teatro? Como por onde andam, né? Isso, o que vivem, o que comem. Né? Brevemente, assim. Vamos começar com você, Tunai. Você está mais tímido aqui. Sou tímido, sou introvertido, mas muito obrigado pelo convite, Rony, Aurélio. Gratidão de estar aqui com vocês. Vamos sempre conversar. Eu comecei, na verdade, na ginástica olímpica, né? Acho que eu começo contando a minha história por aí, porque foi o lugar de onde... O start. Foi o start, né? Foi despertando. Você é de Londrina. Eu sou de Londrina, nascido e criado em Londrina, nascido na Santa Casa. Pé vermelho, roxo, né? Pé vermelho, do norte do Paraná. E comecei na ginástica olímpica, gostei muito. Depois eu fui fazer aula de dança, né? E depois da aula de dança, eu também sempre tive vontade de cantar. Na aula de dança, acabava participando de muitos programas de televisão infantil. Então, participava dançando. Comecei a ir para a área da música, né? Participei do coral infantil, juvenil da Universidade Estadual de Londrina, que tinha como regente a Lucy Schmidt, que é uma referência muito importante para mim, né? Maravilhoso. Na questão musical, né? Do canto, enfim, de muitas das referências, né, que eu tenho, foi a partir desse despertar.
E depois do coral, da dança, eu encontrei a Escola Municipal de Teatro de Londrina e comecei a fazer teatro e depois não parei mais, né? Comecei a fazer teatro ali em 2004 e terminei ali em 2007, né? E daí segui, né, no teatro para sempre, levando tudo isso comigo, Tinha uns né? 3 anos. Começou criança. Nada, adolescente, pré-adolescente. Alguém na tua família tinha ligação com cultura, assim? Não. Não, assim, na minha família não tinha ninguém que fosse músico. Os outros são normais. Assim. Meus pais sempre me incentivaram. Eu acho que, assim, minha mãe, meu pai era mecânico, né? Então, tipo, em casa era meio misturado a casa com oficina, então tinha muito dessa questão de mexer, de ser criativo. E minha mãe também sempre fazia muita brincadeira, imitação. Essa coisa da arte veio por influência deles, assim, também das brincadeiras minhas com os meus irmãos. Né? É uma família bem cênica, assim, né? Gostava de brincar, de fazer graça, né? Isso é legal. Isso é muito bom. Camila? E a Camila? Eu comecei na barriga da minha mãe. Mas eu nasci em Londrina, na maternidade municipal, Lucila Balalai. E é até difícil pra mim, assim, saber essa coisa de separar, né, a vida profissional da minha vida antes, porque eu comecei muito cedo também, né. Mas eu acho que, assim, antes de começar a fazer teatro, o marco que eu tenho mesmo eu também... Hoje eu sou introspectiva, mas eu era uma criança mais, sabe, tipo, subia na mesa, cantava Marvada Pinga, adorava, assim. Então, eu imitava muito também, meu pai também imitava muito. E aí eu acho que eu fui meio que indo pra esse caminho aos poucos, mas o marco foi na 4ª série, com a minha professora Reginalva, que eu tenho o maior carinho de sempre lembrar dela. Num dia a gente fez uma cena sobre o mosquito da dengue. E aí eu lembro que eu botei um boné e eu era um menino. E aí eu lembro que naquele dia a turma me olhou de um jeito muito diferente e eu falei, eu achei isso aqui legal. É a mágica. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, quero fazer teatro. Mas também ninguém na minha casa fazia teatro, não tinha nada disso. Aí eu fui pro Sesc, meu primeiro ano eu fiz com o Alexandre Simeone, que eu Fabuloso. também tenho o maior carinho, o maior respeito. E de lá, eu com 10 anos, então eu comecei, e daí com 11 eu já fui pra Escola Municipal de Teatro e conheci, já comecei a fazer teatro com o Tunai, o Rogério quase os 3 anos mesmo que você falou também, viu? Só começou Mas cedinho. é isso, depois disso fiz teatro, me formei em filosofia, fiz mestrado em filosofia, nos formamos em filosofia É juntos, verdade, a né? gente é quase... Tiveram aula com o Elvin? gêmeos. Tivemos aula com Também o tive. Elvin. Fiz um ano de filosofia. Ô, Rony, você viu, né, o nível? O pessoal da filosofia aqui, a gente vai passar vergonha, porque o pessoal lê muito, sabe de tudo, né? Essa é a minha história, gente, breve. Breve, só. Rogério. E Eu sei de nasci onde o Rogério. lá em Uraí, né? Aqui, Uraí. ali. Também sou do Pé Vermelho, mas não de Londrina. Mas vim lá em Uraí, nunca tive assim uma experiência de teatro, não nada, né? Acontecia lá. Mas aos 12 anos eu já sabia que era mais ou menos isso, né? Claro que naquele momento a minha referência era a televisão, né? Era as brincadeiras que eu fazia ali na rua com a criançada. Tinha lá umas gincanas na cidade que o clube realizava e mobilizava a cidade toda. Então eram equipes grandiosas que os empresários ali que faziam parte das equipes colocavam dinheiro. Então o povo fazia churrasco, juntava, fazia muitas provas, eram provas Muito criativas. Era uma experiência assim muito rica na minha adolescência, assim. Isso eu fui tendo destaque, porque aí ganhava algumas provas, né? Aí eu fui vendo que é isso mesmo que eu quero. E aí que descobri que tinha escola de teatro e vim para Londrina em 99 para estudar teatro, que foi quando eu conheci a Andréia, sua companheira. E aí naquele mesmo ano a gente já se conheceu também lá no Sesc, né? No trabalho com o Alexandre Simeone, o Opereta. E dali foram 12 anos na Funcarte, o lugar onde eu aprendi todas as coisas, assim. Grande base. Eu vivia naquela Rua Acre 315 ali. Foram 10 anos. Passei essa semana lá. Tipo, As ruínas era de brilhar no palco, a montar a iluminação, a matar os ratos, a organizar o figurino, a limpar a sala para as outras pessoas estudarem. Fez de tudo ali, né? Tudo eu aprendi ali naquele lugar. Ali.
muito... É um espaço sagrado, na verdade, aquele dali. Então, mas tá em ruína, né? Acho que tiraram o teto agora. Só tem na memória, ali virou nossa. uma papelaria. Quando a gente estava procurando um espaço, a gente até foi lá, mas aí já não... Estava muito precário, não tinha condição. Aurélio, eu vou começar já com uma pergunta de uma grande amiga e parceira, que é a Luciana Bittencourt, mandou pra gente. Gostaria de ouvir de vocês. A Luciana pediu que fizesse essa pergunta. O Teatro de Londrina já teve grupos que conseguiram destaque nacional dentro de um certo circuito cultural. O Delta, o Armazém e o Proteu trabalhavam com uma estrutura mais tradicional, com aquela figura do diretor todo-poderoso, e vocês têm uma pegada diferente. Trabalham sem essa figura do diretor. Por exemplo, isso foi uma decisão tomada do grupo, consciente de descolonizar, vocês então, fazerem tudo junto ou não? Rony, mas assim, eu acho que é interessante eles falarem sobre como surgiu o Núcleo AIS de Paus, e daí já emenda nessa resposta. Eu acho que tem a ver, né? é a resposta. Então, assim, vocês todos se encontraram na Escola Municipal de Teatro, na Funcarte, ou como é que surgiu de onde surgiu a história surgiu como um espetáculo e virou assim, porque eu conheço mais do Rogério desde a época da Caravana Ecológica, que é um trabalho que eu acho que vejo alguns elementos nos trabalhos de rua de vocês. Sim, né? sim, sem dúvida. Então, assim, de onde veio essa ideia? Como é que surgiu essa afinidade, né? Tudo começou com uma oficina de perna de pau. Sim, a Caravana, para mim, foi a minha escola de perna de pau, né? Eu aprendi lá com o Simeone e já logo em seguida entrei na Caravana Ecológica. Eu fiquei 11 anos nesse projeto. Então, cada ano era um espetáculo diferente. Rodaram muitas vários apresentações lugares do país inteiro. Então, eu aprendi muito a andar de perna de pau, porque eram em lugares assim, tipo um posto de gasolina, um pátio, muita gente, sempre lugares desafiadores. Então, foi a minha grande escola de perna de pau. Aí chegou um momento que eu comecei a entender que aquilo era, dentro do meu lugar no teatro, era talvez um saber que era meu, né? Que era do meu modo de trabalhar. E aí eu comecei a dar oficina. E aí em 2006 eu dei uma oficina na escola de teatro, que aí o Tunai participou, e aí outras pessoas que foram integrantes do grupo também. E aí dessa oficina o objetivo era fazer teatro com a perna de pau. E o resultado foi muito interessante, a gente continuou, apresentou, continuou treinando, e aí a gente se encontrava nos intervalos, nos feriados, nas folgas, enfim. E aí fez outra oficina, entrou mais gente, depois entrou mais gente, e aí foi assim, até 2008 a gente nessas práticas mais livres. E aí até que começamos a entender, então somos um grupo, né? Porque aí nesse momento também teve uma triagem, porque nós chegamos a ser 10 pessoas, né? Que ficou assim, aí um saiu, outro saiu, aí ficamos 5 pessoas. Falamos, então vamos fazer, vamos adiante. 4, na verdade, né? Naquele momento era o Tunai, a Bruna, o Guilherme e eu. E aí, quando a gente fechou o grupo, né? Porque aí nós chamamos a Camila e o Luan, quando foi montar a Pereira. Eu, André, Bruno, Guilherme. Não, mas esses foram a oficina, né? Lá na oficina de 2006. Sim. Mas aí depois, em 2008, quando o grupo se formou, né? Fechou. Porque a gente já estava treinando, pesquisando livremente, aí entendemos, então, aí ali nós começamos, então o que nós vamos montar? Em 2009 a gente montou a Pereira da Tia Miséria, né? Mas aí, assim, o objetivo do grupo, de ter o grupo naquele momento, na minha cabeça, pelo menos, era que a escola é um espaço muito importante, né? Uma potência muito grande, uma efervescência muito grande. Aprendi muitas coisas, mas chegou um momento que a coisa foi meio que saturando, assim, já não... Os meus interesses eram além, outros, né? Porque, por exemplo, né, a escola tem uma coisa assim, ela vai produzir o ano inteiro, vai montar o espetáculo, vai apresentar, o ano que vem aquela turma não está mais, então é uma nova turma, um novo espetáculo, então tudo vai, assim, é difícil você levar adiante uma produção numa escola,
né? Então, e aí eu acho que chegou um momento que eu comecei a sentir essa necessidade de Eu preciso ter algo que a gente pudesse fazer durar no tempo, né? Trabalhar de fazer o espetáculo, muitas temporadas, de viajar muito, de aprender com aquela obra, né? Porque ele amadurece, também... né, Rogério? Isso. O espetáculo, é interessante isso, assim, as pessoas não sabem. Você estreia um espetáculo e o teatro é diferente de outras obras, né? Porque o teatro, assim, ele te permite você mudar aquilo que você concebeu. Sim. Porque, de repente, em dado momento, você tá lá, fez 15 apresentações e você tem um insight e fala, puxa... Mudou mas isso acessório, aqui, mudou alguma coisa já. Então, os espetáculos, como você disse, você tem uma formatura, então ele tem lá 5, 6 apresentações, quando tem isso, né? Sim. E aí você não tem essa maturidade do ator até, inclusive... descobrir alguns limites ou algumas coisas que ele pode evoluir, né? Sim. Porque ele acaba. Sim. E eu acho que foi em 2 âmbitos, né? Tanto esse, assim, do processo da continuidade da obra artística, mas também da continuidade da produção, né? Porque no fim das contas você depende depois de produzir, de montar, de continuar apresentando, né? Porque às vezes você tem um projeto, realiza tudo, lindo, mas e depois que encerra o período de execução do projeto? Como que você leva para frente? Então essas eram questões, né? Mas aí, além disso, eu acho que aí os outros podem falar também especificamente em relação à pergunta da Luciana, né? Que aí é o modo como a gente foi entendendo de se organizar, porque também estávamos acostumados com uma direção com essa experiência, né, de algo que vem, nem muitas vezes não é o que você quer fazer, mas você tá ali e vai, né? Então acho que chegou esse momento que a gente se encontrou nesse desejo também de fazer coisas, né, de pensar de um jeito que a gente pudesse quebrar essa lógica, né, de aí, aqui, né, mas... Eu acho que uma coisa muito fundamental era isso, né? Assim, de todas as pessoas que foram ficando, né, do grupo que se formou ali, todo mundo tinha esse sonho de ser artista, de ser ator, trabalhar com isso, viajar o mundo, apresentar, né? Esse sonho. Então, acho que essa junção também, essa vontade das pessoas fez com que esse grupo ficasse junto, né? Para que essa produção não se encerrasse num ano da escola, para que a gente pudesse, como você falou, amadurecer o espetáculo, né? Sentir todas essas nuances, né? Viver disso. E acho que essa pergunta, acho que o grupo já começou a se estruturar dessa maneira, onde todos, né, onde a gente começa a dirigir também, a ser dirigido, logo depois da oficina que o Rogério deu, né? Porque a gente montou uma cena e depois disso a gente continuou pesquisando o elemento da perna de pau, né? Então, nesse processo, né, não tinha uma pessoa só que direcionasse, né? Às vezes um tomava mais à frente, outro organizava uma parte. Então acho que a gente já foi se entendendo dessa maneira desde o início, né? Assim, todo mundo tinha bastante sede ao pote, todo mundo tinha muita ideia, todo mundo tinha muita vontade de fazer. E tem essa sinergia que vocês criaram entre vocês, né? Eu posso estar enganado, que eu vou perguntar para a Camila, posso estar enganado, assim, mas quando eu vejo vocês, eu tenho a impressão que vocês são pessoas que não brigam. Posso estar... A gente a gente quebrou o pau passou hoje. 3 horas brigando. Não, mas sabe aquela... Chorar, não, mas a briga é sempre num... Porque assim, uma coisa é você brigar aleatoriamente, mas assim, a impressão que eu tenho que o tipo de briga é aquela briga buscando construir algo positivo, sabe? Não é eu vou brigar com o Rony porque eu sei o que, não gostei do Rony, assim, não. A impressão que eu tenho é que, assim, vocês têm as discussões normais, mas, assim, eu olho pra vocês e falo, gente, acho que esse povo, eles devem dar, assim, se dar super bem, sei lá. Quebra o pau todo dia. Mas é o necessário, não é, pra afinar? Eu deixei os dois falarem porque eu não tava nessa época, né? Eu entrei em final de... Agora ela vai falar assim, depois que eu entrei tudo mudou. Eu entrei pra montar a Pereira, né? Então já existia o texto, lá já tinha escrito o texto, e aí eles precisavam de alguém, e aí eu fazia aula lá na escola, e eu sempre fui muito prodígio, assim. Hoje eu só sou... A Camila foi a caçula do grupo por um bom tempo. Assim. E aí me chamaram, mas assim, eu odiava andar de perna de pau, detestava, morria de medo. Mas eu queria muito estar naquele contexto, muito por conta disso que o Rogério falou, sabe? De me sentir desafiada. Porque imagina, eu comecei em 2005, isso já era 2009. Eu estava desde 2005 fazendo teatro na escola, assim, né? Então eu quis entrar muito, mas desde quando eu entrei, eu lembro que era uma coisa assim...
Eu lembro que teve um desafio, assim, do tipo... No ano que eu entrei, era uma coisa... então a gente vai... Cada um dá um workshop. Um workshop. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, meu Deus, o que é? Eu tinha 13 anos, gente. 13 para 2. E era uma coisa assim... Eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Eu tinha que pesquisar. Então, eu acho que a gente sempre se colocou nessa situação, sabe? Os meninos antes de mim, né? Mas eu acho que eu fui aprendendo com eles, assim, do tipo... Eu não sei, eu vou pesquisar. Né? Eu não sei, eu vou ver como o outro faz. Eu não sei, eu vou observar, eu vou escutar, eu vou tentar, né? Então, muito eu acho que na nossa história a gente foi fazendo, errando, acertando. E tem uma regra que eu acho que é a que vale, que é essa, assim, a gente briga todo dia, mas a gente se conversa, né? Porque até aqui fez sentido a gente caminhar junto. Pode ser que amanhã não faça mais, e tudo certo, dói, né? Mas acontece. Mas a gente só sabe disso se a gente se atualiza na conversa, sendo muito sincero, verdadeiro um com o outro, né? Falando das tristezas também, isso eu acho que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em todos os relacionamentos, né? A gente só gosta de falar daquilo que tá bom, daquilo que é feliz. Mas a gente tem dias horríveis, a gente passa por momentos difíceis, a gente tem dúvidas, né? Então, acho que a conversa, assim, é uma coisa que... Então me enganei. mas eu acho... eu acho que não é um lugar de... acontecem muitas brigas, muitos perrengues, mas é num sentido de chegar num lugar comum, entendeu? Porque eu acho que o que é uma coisa muito importante, quando você vai falar de um trabalho coletivo, seja no teatro, seja numa corporação, seja em qualquer lugar, é que aquele corpo invisível que se constrói a partir daquele grupo de pessoas, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Então, se você faz parte deste lugar, você está em prol daquele objetivo, que ele é maior, que ele está acima do interesse de cada um, de cada uma, entendeu? Então, muitas vezes você precisa respirar, você precisa ceder, ou você se impõe, mas é um caminho em favor daquele objetivo. E aí, eu acho que por isso que acontece também, quem sai, quem entra, por conta disso, desses interesses que às vezes é natural, não é mais aqui meu foco. Então, é importante entender isso, por isso também dá muita conversa, muita sinceridade, para você entender, porque às vezes você está forçando a barra num lugar que não é o seu lugar, não é onde você realmente quer estar, entendeu? Mas isso é legal, então... que também vem da maturidade, né? Que vocês foram adquirindo essa, por exemplo, ela já veio caçulinha, mas ela já pegou vocês... Já veio madura. Já veio trazendo, e essa maturidade, né? Que é muito difícil, eu vejo vocês como cumplicidade. Vocês são cúmplices do mesmo projeto. Tanto para dar certo ou se der errado, a gente assume. E complementar, né? E a gente também vai amadurecendo as discussões, né? Assim, a gente já vem discutindo e brigando desde o início do grupo, né? Então, assim, passa muito pelo ego também, né? Passa muito por, poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? O que é essa direção coletiva ou colaborativa, onde todo mundo pode meter o bedelho em tudo, né? Assim, onde você... pode dirigir, onde você tem que aceitar ser dirigido também, né? Então, eu acho que no processo de desenvolvimento do grupo passa muito pelo ego, mas a gente acaba também trabalhando nisso, como o Rogério falou, né? Nesse objetivo maior. Então, acho que o grupo sempre teve esse objetivo, né? Estamos aqui porque queremos fazer teatro juntos, porque gostamos uns dos trabalhos dos outros, né? E a gente vai seguir em frente. Então, essas discussões, elas acabam sendo... Vamos amansando, né, os nossos egos ao longo do tempo. E a gente consegue ficar junto. E assim, bom... E construindo legados, né? Isso é o mais legal de tudo, que vocês vão construindo um legado. Essas dificuldades, né? Eu acho que formar grupos, né? Seja no teatro, na música, né? Ele passa por esses percalços, porque a gente sabe como é ser artista nesse país, infelizmente. Mas assim, como é difícil, né? As pessoas entenderem... você faz teatro e trabalha com o quê? Então... As pessoas não entendem que a arte é um trabalho, né? Também. Não é uma coisa em si própria, né? Eu faço arte porque eu faço arte. Lógico, tem gente que pode fazer isso, mas assim, é um trabalho. A gente sempre fala muito, a gente fica até cansativo, né? De quantas pessoas são empregadas pela arte. Bom, ele gera renda. Mas assim, em termos dessas dificuldades, quais vocês sentiram maior dificuldade assim, em constituir um grupo? A gente sabe como que
a gente muitas vezes depende de projetos de incentivo, porque a gente não tem mecenas, né? As pessoas pararam de investir em arte se não tiver um incentivo. Então, por sorte, o nosso Promic aqui é diferente, né? Que você não precisa captar, ainda é um pouco mais fácil, mas... E em termos de influência, assim, o grupo começou, tinha um trabalho de perna de pau, mas assim, Rogério vinha de uma escola, Camila, todo mundo, né, com as suas referências, assim, o que vocês definiram? Se vocês pegam um pouco de cada ramo do teatro, se inspiram em alguns autores específicos, né? Ou tem alguma influência, assim, o que vocês podem dizer pra gente? Eu acho que a nossa formação ela é muito parecida no sentido da escola, né? A escola, acho que o Rogério falou isso, que é uma coisa que acontece, chega uma hora que você não cabe mais dentro dela, né? Mas eu acho que vale a pena falar, assim, sobre esse papel que a Escola Municipal de Teatro teve naquela época nas nossas vidas, né? Porque é um curso livre. Então aí já começa por aí, né? Não era um curso técnico, encaixotado, pensado, né? Do tipo, a gente vai seguir essa metodologia. Então, isso é uma coisa que até hoje os alunos perguntam pra gente, qual metodologia vocês seguem, né? E a gente fez o caminho inverso, a gente foi experimentando coisas, né? E se dando conta no momento da experiência, lendo livros, né? Mas eu acho que, assim, num lugar muito da experimentação, acho que o Rogério tem um protagonismo muito forte nisso, né? Que eu lembro quando eu entrei no grupo, o Rogério, ele sabia fazer tudo, quase, né? Não tudo muito bem, né? Mas ele tinha essa coisa de dar conta de fazer tudo. Então, ele atuava, ele costurava, né? Fazia o cenário, nananã. E aí, eu acho que isso foi fazendo a gente entender também um modo de... que eu posso não ser boa em tudo, mas eu preciso saber como as coisas funcionam, sabe? Então, eu acho que a nossa metodologia, as nossas bases, assim, teóricas, elas foram vindo muito depois de ler e falar assim, poxa, a gente faz isso, sabe? Esse teórico falou aqui, mas eu já fazia isso. Depois. Eu acho que acho que muito do trabalho, principalmente no início, ele foi muito intuitivo, porque eram, assim... pessoas muito jovens. Eu já era adulto, né? Mas eles eram adolescentes. E tinham muita força, muito querer, muito desejo pelo teatro, sabe? Então, acho que isso era o que é mais importante. Então, nesse sentido, formar um grupo é fácil, porque o encontro aconteceu. Agora, a questão é manter um trabalho, né? Então aí a gente passa por isso, pelas questões dos editais, né? Que eles são limitados, eles são, né, no tempo e no recurso, né? E então a gente foi descobrindo como que é isso, de inscrever projeto, de participar das coisas, e aí vamos trabalhar, vamos fazer um boneco, aí tem uma cena aqui que tem uns bonecos, mas como que vai ser esse boneco? Então aqui vem um ensaio, tem umas pernas de pau, vamos ver aqui de fazer um boneco na perna de pau, mas pode isso? Aí briga, não, então tá feio. Isso, né? De entender que aí você acaba quebrando uma lógica de, então se eu vou trabalhar com boneco, eu preciso fazer uma formação em animação, de entender qual que é a técnica, qual que é o tipo do boneco. Até eu fazer isso, tipo, já perdi o espetáculo e aí ficou. E às vezes. E aí o resultado daquilo foi tão genuíno, porque é um boneco que eu nunca mais vi em nenhum lugar algo parecido com aquilo que foi feito, sabe? Então, eu acho que às vezes não conhecer, não dominar uma técnica pode te dar mais espaço para outras coisas, sabe? A tua busca fica diferente. Fazer um parênteses aqui, eu fico feliz de ouvir isso. Mas sabe? A gente não é contra técnicas, viu? Não. Aí depois você vai aperfeiçoando. É permitir-se ao novo. Eu costumo dizer assim, a pessoa fala, tal. A minha formação é formação de palco. Fiz um curso, Escola Municipal de Teatro. Tinha uma experiência anterior aqui em Ibiporã, de oficinas teatrais, que a Fundação Cultural contratava um diretor, ele vinha, escolhia um texto, fazia um trabalho, uma oficina, aquele trabalho... saiu algumas pessoas, montavam um espetáculo e ficavam um tempo aí com esse espetáculo. Então, assim, em termos de conhecimento, é o que você falou, a gente ia buscar ler,
Mas você fala assim, você conhece tal autor e tal? Conheço, às vezes deu uma pincelada, às vezes... E como você diz, às vezes faço e nem sei que faço, porque de repente ninguém falou, olha, você tá, né? Então, eu acho que assim, algumas pessoas vão criticar, né, essa minha visão, mas me sinto feliz, assim, fazendo teatro, assim, sem determinado rótulo. Olha, você de uma linha naturalista de interpretação. Não. É que talvez você colocar a linha, você se limita. Mas é que eu acho que a arte, ela permite isso, né? Porque a arte, ela é essencialmente uma produção humana, né? E o teatro é esse contato, esse encontro. Então, você precisa estar, antes de tudo, ali, presente, né? De nada vai adiantar se você for trabalhar, vou fazer teatro a partir de determinado método, se ele não reverbera em você, se ele não permite a troca humana, a troca que acontece entre ator e espectador, né? Então, eu acho que a experimentação, né, o ver o que vai acontecer, cartaz que vai acontecer ali, e a liberdade de você poder fazer isso e quebrar regras, né, como o Rogério e a Camila falaram, é essencial para que você continue fazendo algo que seja vivo, né, que seja significativo para você, principalmente, e em consequência para as pessoas que estão ali assistindo. Você sabe por que eu falo, Tunay? Porque assim, em uma época eu sentia uma certa cobrança, a gente ia conversar em algumas rodas de pessoas que às vezes tiveram uma formação acadêmica sobre isso, estudaram mais sobre história do teatro e tal, e às vezes as pessoas tinham uma certa... Sabe o que a gente fala? A gente tem um nicho do teatro e dentro do teatro tem os nichos outros subnichos. Então, assim, aquele pessoal é aquele pessoal que faz aquele teatro assim, aquele é o cara do teatro infantil, aquele do teatro comercial, aquele do teatro de boneco. Entendeu? E, assim, eu entendo tudo como uma arte só. Você conseguir flutuar dentro disso daí, né? Então, assim, eu estou hoje, de repente, fazendo um espetáculo, vamos dizer assim, né, numa linha de interpretação e tal, e amanhã estou fazendo teatro de boneco. Então, assim, eu não sou um ser moldadinho, a não ser que eu queira ser lá um butoísta lá e ficar só performando naquilo, porque, né, as pessoas buscam algo além e tal, o pessoal que faz... Butô é muito assim, né? Eu tinha um amigo que fazia. Não é só performance. É muito denso. É uma coisa muito densa. Mas assim, fora isso, eu acho que a gente pode experimentar, né? Por que não? Por que não, né, cantar? Por que não dançar? Mesmo sem saber dançar muito bem, mas fazer isso, entendeu? E emprestar aquilo que você tem dentro dos teus limites e ir um pouco além para o teu trabalho, né? Então, eu fico feliz de ver que vocês têm essa visão, assim, me sinto em casa aqui, né? Agora, mas eu acho que eu acho que também é uma questão também de estar, tipo, igual a música, estar atento e forte, sabe? E ser curioso e curiosa. Isso é uma coisa também. Já conheci muito ator e atriz que não é curioso. E aí você deixa de estar atento à vida, no sentido mais múltiplo, né? Porque o teatro também não acontece dentro de uma sala preta, né? Ele acontece com a forma como você se relaciona com a vida, com as pessoas no geral, com tudo que tá à sua volta, assim. E você precisa estar curioso para pesquisar as coisas, né? Você precisa estar de coração aberto, assim, né? Que tem que estar sempre presente ali. E aí, se você não é uma pessoa que se coloca nesse lugar, né, de então vou ser curiosa e vou pesquisar a multiplicidade das coisas e ter uma atenção também para o que você vibra, né? Isso e que daí é uma curiosidade interior, né? Para onde eu vibro, onde meu corpo vibra, né? Então, se eu gosto de boneca, a gente fala isso, né? Que não tem uma metodologia, mas é isso que você falou. Hoje as pessoas olham pra gente, elas enxergam uma identidade, elas enxergam uma marca, porque algumas coisas ficam, né? Porque elas vão fazendo sentido, assim. E aí eu acho que é estar atento e forte para aprender a olhar para essas coisas, né? E enxergar, conseguir fazer conexões e pontes, tipo, com a vida mesmo, para além da sala de ensaio, para além das teorias, né? Isso é muito importante. Porque eu penso que o teatro, hoje, você tem que pensar, ele é muito além. Por quê? Ele continua sendo o mesmo teatro que foi feito na Grécia Antiga, da mesma forma. Só que nós temos as ferramentas hoje diferentes. Você tem que ser multimídia, você tem que ter... E ao mesmo tempo você não precisa ter nada disso e levar a informação. Sim. Levar o espetáculo. Por exemplo, vocês têm um espetáculo maravilhoso, né, que é a Pereira. E ali, para mim, ele tem uma plasticidade, ele é completo. Ele pode estar na rua, onde ele estiver, ele vai funcionar.
Mas vem de uma pesquisa, vem de uma busca. É que eu acho que assim, eu acho que a gente sempre se colocou nesse lugar de se arriscar, porque assim, nunca tivemos uma para além da perna de pau, da música, né, que são talentos específicos que foram compartilhados no coletivo, a gente não domina muitas técnicas de nada, mas tem muitos elementos teatrais que podem ser utilizados. E aí na dinâmica da montagem, na necessidade ali, as coisas acabam surgindo, aparecendo, você se utiliza daquilo, né? Mas assim, eu acho que o que pega pra gente no sentido do resultado das coisas, e talvez, né, é claro que às vezes um diretor, ele dá conta, ele é talentoso, ele é perspicaz, dá conta de fazer sozinho, mas no nosso caso são muitas pessoas o tempo inteiro dando pitaco e opiniões, e somos pessoas muito exigentes individualmente. E aí, isso também é uma coisa que pega, porque às vezes... Então é aquilo, não é questão da técnica em si de dominar, mas é o resultado que chega. Então aqui não tá. Então, eu acho que sempre foi assim, tipo, sempre alguém... Ainda não tá. Então, tipo, às vezes nem declarado, às vezes nem muito sabendo qual é o problema, mas a gente sempre foi assim, espremendo até chegar ao ponto onde a coisa está mais apurada, entendeu? E aí você tem os embates, tem os enfrentamentos, né? Onde você vai entender o que é, mas tem esse lugar que eu acho que é um fator que interfere no resultado do trabalho, sabe? E fica um resultado maravilhoso. É bem mas dolorido porque sempre, tem entendeu? todo esse processo, entendeu? Ele é um processo de vocês, é o processo de maturação do espetáculo, né? Não só do espetáculo, da pesquisa e tudo mais. Você falou do espetáculo, vamos falar então da... É porque o tempo hoje Sapucaí é grande e tem muita coisa aqui. Vamos contar a história desses espetáculos aí, né? Porque tem muita coisa antes da gente chegar nos prêmios. Eu falei da Pereira, a Pereira da Tia Miséria, se vocês quiserem falar. Foi o primeiro espetáculo de vocês, né? Foi. Assim, como espetáculo. Vocês tinham outros trabalhos... Mas no núcleo As de Paus. A gente fez a oficina, ficamos 2 anos pesquisando ali, até 2008. E daí a Pereira, ela veio, né? Acho que o Rogério estava fazendo uma viagem com a Caravana Ecológica. Ele se deparou com um livro chamado Contos Populares Espanhóis, que foi traduzido pela Yara Camilo. E esse livro trazia uma seleção de contos, né? Que são contos de origem, de tradição oral, que a gente conheceu pela versão espanhola, e um desses contos era o conto A Pereira da Tia Miséria. E o Rogério entrou em contato com isso, ele trouxe o livro para a gente ler, né, que achava muito interessante. Todos nós lemos todos os contos do livro, e o que a gente mais ficou encantado por ele foi A Pereira da Tia Miséria. Que maravilhoso. Né? E daí, a partir disso, a gente começou a pensar... Porque a gente tinha esses 2 anos que a gente passou pesquisando a perna de pau, entendeu? Mas a gente não tinha um elemento. A gente sabia que a gente queria um elemento para poder trabalhar um espetáculo teatral, né? Utilizando dessa pesquisa da perna de pau, mas não tinha, né? Até que encontramos esse conto e foi assim, um divisor de águas. A partir dele, né, que a gente também convidou o Luan para integrar o grupo, que ele, se eu não me engano, ele já tinha feito a oficina de perna de pau. E também convidamos a Camila. A gente escreveu um projeto para o Promic e a gente foi contemplado. Então, eu me lembro na época que a nossa vontade, depois que a gente já tinha entrado em contato que a gente já conhecia o conto, era que a gente queria fazer um espetáculo que pudesse ser apresentado em qualquer lugar, que a dramaturgia, que o texto tivesse uma qualidade rítmica, talvez um texto em rima, né, que aproximasse as pessoas, e que ele não dependesse de nada, nem de iluminação, nem de som, e que fosse grandioso, né? Que trabalhasse com essas figuras grandes, né? Que a perna de pau propunha. Então foi assim que surgiu a Pereira da Tia Miséria. Que é um elemento maravilhoso. Foi, assim, o nosso ganha-pão durante 10 anos, 9 anos, quase 10 anos, assim, que a maioria dos projetos que a gente desenvolveu nesses primeiros 10 anos do grupo foram a partir da Pereira da Tia Miséria, assim. Então, nós fizemos ali
algumas circulações, né? Participamos de muitos festivais. A gente, esse Promic que a gente recebeu, né? Era 27 mil. A gente montou o espetáculo para 10 apresentações. A gente fez 15. E aí o chapéu que a gente juntou, a gente fez uma primeira viagem para o Rio de Janeiro para intercambiar com a grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades, que trabalhava com perna de pau também. Então, e aí logo em seguida a gente foi para Curitiba, e aí foi lá um boom aquele ano foi de premiado. 2011, que aí a gente fez o Gralha Azul, ganhou o prêmio, né? E aí isso deu muitos desdobramentos. A gente fez palco giratório, a gente fez muita circulação pelo Sesc, a gente fez uma circulação pelo Maranhão, a gente fez uma circulação por terras indígenas no estado do Paraná e Santa Catarina, a gente fez uma circulação pelo interior de Minas. Então, alguns projetos assim que desenrolaram a partir da Pereira. Acho que é importante dizer também, né, que a adaptação para o teatro foi feita pelo Luan em 2 semanas, mais ou menos. Ele foi muito rápido. Assim, ele escreveu uma obra-prima, né, em pouquíssimo muito tempo. Bom mesmo. Exatamente, a gente estava nesse processo, né, de mandar o projeto. Então a gente convidou também o Alex Lima para fazer o figurino, né, pensar nos croquis. A gente convidou o Eric Dávila para fazer a direção musical. E o Luan, né, que a gente falou, Luan, a gente precisa escrever, né, vamos mandar o projeto, se você puder pelo menos fazer um roteiro, algo assim pra gente poder, né, apresentar pra comissão, né, e daí o Luan voltou uma semana depois com um texto pronto, né, assim, praticamente pronto, porque a gente foram feitas poucas alterações, assim, bem pontuais. No texto. E o Alex está com vocês desde o começo, então, Alex Lima. Ele nos acompanha sempre. Não foi todos os trabalhos que ele participou, mas ele sempre está junto na nossa trajetória, assim. Vira e mexe, ele tá trabalhando junto. Esse tem muita história para contar também. Tem. Esse aí é um importante para mim. Pode falar para ele que a gente vai buscá-lo. O Alex é legal demais. A gente comentou também do Gesso. Verdade, o Gesso, eu mandei mensagem, não me respondeu. Tá em Londrina também, o Gelson Amaral. Gelsinho também, sim. Quero trazer o Gelsinho aqui. Cenógrafo. Bom, seguindo a trajetória, né? Então, 2008, mas com longa vida o espetáculo, né? E quantas apresentações também ali, né? fizeram? Vocês A têm mais ou menos? Pereira, eu acho que foi mais de 200. Foi quase 300. Quase 300. Passou de 300 já. Só da Pereira, né? A Pereira levou a gente para 20 estados do país, assim, foi... Aí, em 2011, vocês entraram num projeto de dramaturgia do Sesc, né? Que aí, e aí abriu surgiram... uma outra... vem aí uma outra página, assim, que começa em 2011 termina em 2016. A gente fez o laboratório lá, né? A oficina do Sesc. Era sobre pós-dramaticidade, né? E aí, então, tinha as obras do Rainer Miller como base ali, né? E fizemos nós e o FTO. E aí a gente pegou o Hamlet Machine, que era o texto disponível. Você já tinha trabalhado com o Hamlet Machine na escola, não tinha? Não, acho que pode ter tido alguma coisa, algum exercício. Não, exercício né? Na época que ele era aluno, eu assisti um exercício da tua turma, que eu era de uma turma depois. E eu lembro que... Eu não lembro muito bem, assim, mas é possível que tenha passado por isso, sim. Mas aí, assim, esse foi um trabalho pontual, né? A gente tava com a Pereira e aí, de repente, esse trabalho nos levou para um outro lugar, né? Que a gente fez lá no Sesc Fernando de Noronha, num palco pequenininho, uma experiência muito diferente. Assim. E é o nosso vídeo com mais visualizações no YouTube. É o vídeo que mais tem visualização. A gente apresentou uma leitura dramática, né, de Hamlet Machine do Rainer Miller, que era uma proposta da conclusão dessa oficina de dramaturgias que foi feita pelo Sesc, né? Então a gente fez Hamlet Machine, o FTO fez um outro texto do Rainer Miller e foi... Assim, ficamos pelada, a mãe foi ver, foi assim, gente, o que tá acontecendo? A Pereira era tão linda, pra onde eles foram? Perna de pau. Teve muito disso, sim. Só que pra nós aí acabou colocando a gente num outro raciocínio ali. E aí a gente fez um outro projeto no Promic que...
montou aí o Singra, que é o segundo espetáculo, né? Que ele é um desdobramento dessa pesquisa. É um trabalho que, para nós, ele é muito deficiente no sentido prático do resultado dele, né? Fica muito aquém do que... Enfim, talvez a gente nem soubesse onde queria chegar, por isso que teve uma insatisfação, assim, né? Era um momento de crise também do grupo, era um momento que a gente estava viajando com o palco giratório, com a Pereira, e isso engole muito. O palco giratório é um projeto importantíssimo, riquíssimo, mas que ele também é muito dolorido porque é muito desgastante, né? Então a gente passou por isso nesse momento, assim. Então o Singra, para nós, ele foi um momento em que aí depois saíram integrantes, né? E aí ficou um trabalho meio dolorido para nós, mas até hoje ainda várias pessoas que assistiram vêm falar coisas boas e que o quanto foram tocadas por ele, né? Isso, você voltaria nele ou não? Eu acho que não mais, porque tem várias questões nesse caminho e eu sou a pessoa que mais quis voltar. Mas hoje eu entendo que de fato ele precisa ficar no lugar dele, porque ele cumpriu um papel importante. Então é isso, né? E aí no esvaziamento dele surgiu a Dona Antônia. Eu acho que tinha muita vontade, assim, eu lembro, né, na época da gente falar, a gente não quer fazer a mesma fórmula, porque agora a gente viu que a gente pega um conto, a gente escreve um texto, a gente anda de perna de pau, então... E a gente sempre teve muito essa coisa, assim, de se desafiar. Então, vamos fazer uma coisa diferente, né? Aí a gente só quis contar a história da humanidade. A história que a gente achava da humanidade, né? Da civilização, né? Mas foi ótimo. Eu acho que hoje a gente olha pra ele, assim, como um dos erros mais importantes da nossa vida, né? Erro não no sentido de que foi ruim, mas foi uma travessia mesmo. É o que o nome dele fala, né? Foi uma singra pra gente... Sabe quando você faz aquilo que você não gosta pra entender o que você gosta? Do tipo, é necessário, é necessário. Acho que tem muitas coisas que a gente foi desenvolvendo, aprimorando. Aprendemos que essa coisa, assim, quando você quer falar da história do mundo todo, você não fala da história de ninguém, né? Na Pereira foi uma fórmula que deu certo porque a gente localizou ali, né, a história de uma mulher e tal, Dona Antônia que veio depois também. Então, acho que foi muito aprendizado, assim, com o Singra, né? E tem um ponto importante que a gente não falou aqui, que é a da noção de prolongamento do corpo, né? Então, isso também tem muito a ver com a construção do Singra. Porque depois de pesquisar e com a Pereira, a gente foi percebendo que a perna de pau, ela era como né? Um prolongamento do corpo. A gente trabalhava de forma que as pessoas não vissem, são artistas em cima da perna de pau. Não. Parece que a figura ela é inteira, parece que aquela perna de pau ela faz parte daquele ser, né? Os próprios bonecos da Pereira, que são bonecos com uma perna de pau só, pequenos, que o rosto fica no joelho, também é um prolongamento do corpo, né? Então, em 2011, ali, quando a gente começou a pensar o Singra, a gente também estava pensando em desdobrar esse entendimento do prolongamento do corpo, mas também pensando no cenário, como se o cenário pudesse ser uma extensão também do corpo da atriz, do ator, né? Então, tanto que o Singra eram 5 instalações, né? E algumas dessas instalações, os nossos corpos eram usados na formação desse cenário, né? Então, a gente formava espaços também com o nosso corpo, onde as cenas aconteciam também. Então, tem essa noção de prolongamento do corpo que foi um avanço da pesquisa, né? Só que, ao mesmo tempo, nos trouxe vários entendimentos com relação à construção dramatúrgica, né? Porque, diferente da Pereira, que a gente trabalhou em cima de um conto popular espanhol, que foi feita uma dramaturgia a partir do conto, e a gente trabalhou um texto, no Singra a gente não tinha esse texto, né? A gente tinha essas ideias, muitas referências, e a gente foi construindo o espetáculo a partir de experimentação, vendo o que acontece. Então, ali também já foi um primeiro passo... A gente foi entendendo o que não funciona na direção coletiva. Né? Isso, e ali também foi um primeiro passo nessa outra forma de trabalhar, né? Não a pegar a Pereira não foi, né, simplesmente pegar um texto, mas você não tem um texto tinha uma estrutura, né? A estrutura ela foi sendo criada. Então, nessas 5 instalações, a gente fazia uma viagem, a gente contava a história da humanidade, né? A gente trabalhava de modo muito universal. Então, quando eles falam desses erros, dessas questões, eram de entendimento mesmo do que a gente queria fazer e a forma como a gente conseguia fazer aquilo que a gente queria contar. Então, o Singra ele tem uma beleza, uma beleza estética muito, assim, forte, só que, ao mesmo tempo, internamente, a gente sabia que tinha algumas questões
da dramaturgia, de como a gente conduzia o público por aquele caminho, né? Ou mesmo as estruturas, né? Eu acho que as estruturas, as instalações, né? Essa proposta do prolongamento, de dar esses novos desdobramentos, acho que a gente não conseguiu chegar num resultado que fosse mais sintético, sabe? Assim, que por exemplo, vai ser fácil de viajar, de apresentar. Esse não era, entendeu? Esse era um trambolho, uma parafernália. Por quê? Também esse que é o lance, né? A gente teve um projeto grande de patrocínio para essa montagem, então tinha bastante recurso, né? Então, o que é tudo que a gente espera. Mas, às vezes, essa condição nos coloca num lugar perigoso. Então, teve muita experimentação ali. O que, na verdade, a proposta em si, ela não se sustentou, né, na prática, assim. Então, a coisa foi meio se perdendo do que a gente nem sabia que queria. Então... Mas eu vou pelo caminho que a Camila falou, que era necessário. Sim, era muito necessário. Foi o erro mais acertado. Sim, muito necessário. Tanto que a gente mais fala dele do que dos outros espetáculos. Tanto que o próximo espetáculo, né, que é Dona Antônia, ele tem muito desse saber do signo, dessas coisas que a gente experimentou. O espetáculo em si, né, não é nada a ver a história, né? A forma da gente estruturar o espetáculo foi totalmente outra, mas veio muito dessa vontade. Poxa, vamos construir um espetáculo, vamos fazer a dramaturgia, o figurino, o cenário, a história, vamos nos apropriar de todos os elementos, né, do teatro. E na Dona Antônia a gente conseguiu dar um passo a mais com relação à construção dramatúrgica, a construção de uma história original, né? Vocês conceberam tudo. Dona Antônia 2016. A Dona Antônia, se eu não me engano, ali no final de 2013 teve a saída de algumas pessoas, né? Então foi um momento bem delicado também no processo do grupo. E então em 2014 a gente começou a pesquisar algumas coisas, né? Então a Dona Antônia ela surgiu a partir de um exercício de máscaras. Daí, naquela época, eu estava liderando esse treinamento. E eu nem estava. O Rogério não estava em sala. Era um cansou da gente na nesse faculdade. momento. Eu queria fazer a faculdade. Tipo assim, estávamos bem fragilizados, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha muita gente com vontade de fazer, né? E, então, eu comecei a liderar um processo de treinamento, um treinamento a partir de máscaras. A figura da Dona Antônia, ela surgiu a partir de um jogo dirigido por mim, onde André, Rebeca e Adalberto, né, que faziam parte do grupo na época, eles trocavam uma máscara, eles jogavam um com o outro, faziam uma transição da máscara e iam construindo uma figura que virou a Dona Antônia, né, virou uma senhora, e daí isso foi ficando cada vez mais complexo e a partir de um determinado momento eu comecei a dividir com o grupo, né, esse olhar, né, sobre a Dona Antônia e foi virando... O espetáculo ele foi crescendo. Foi virando um espetáculo, né? Isso que eu falei do texto, né? Da dramaturgia. Na Dona Antônia, a gente particularizou muito, né? Então, a gente contou toda a história que a gente queria contar a partir da visão dessa senhora, né? Da Dona Antônia. Então, a dramaturgia ela foi construída numa parceria entre nós e a Yara Camilo, a mesma que traduziu o livro, né, do espanhol para o português dos Contos Populares Espanhóis, que é aquele livro que a gente conheceu, né, o conto da Pereira da Tia Miséria. Então, a gente ia trabalhando cenas, a Yara é de São Paulo, então, às vezes ela podia vir, né, mas muitas das vezes a gente gravava as cenas que a gente construía no improviso. A gente construiu um texto que eu chamo de texto essencial, né? E daí, a partir dessas cenas, ela via isso e construía uma cena, uma dramaturgia, uma crônica da Dona Antônia. Né? Ela construiu mais de 9 contos. Então, a Dona Antônia é um material muito rico, porque a gente tem toda a história da Dona Antônia, né? O que foi para a cena... é um livro do que em breve, tem escrito, né? da Dona Antônia é tipo 10% de tudo que já foi escrito pela Yara, né? Que foi sonhado por nós. Mas eu acho que é um momento lindo, assim, que a gente tem muito carinho. A gente fez uma exposição ano passado, nos 15 anos, então tinha instalações de todos os espetáculos, assim, e Dona Antônia é o mais querido. E foi o que a gente quase, tirando o Singra, a gente apresentou pouco, né? A gente não viajou tanto com Dona Antônia, mas as pessoas têm um carinho muito grande, porque eu acho que a gente tem um carinho. O Edson Roth esteve aqui, falou muito bem do espetáculo. Eu acho que foi a primeira vez que no Singra, a gente já experimentar. A Pereira veio o texto, montou, né?
o Singra, a gente começou a experimentar coisas com o corpo, mas era isso, assim, era tudo muito universal, e sabe? E a Dona Antônia, eu acho que foi o momento que a gente começou a se ouvir, sabe? Do tipo, qual que é a sua história, né? Qual que é a nossa história? Quem que é essa velhinha que tá aparecendo? E aí a gente brincou de casinha na usina. Foi tipo isso, né? Um dia o Tunay chegou pra mim, eu tava ensaiando outra coisa com a Bruna e falou assim, preciso apresentar uma senhora pra vocês. E aí essa hora ficou. Do tipo, ela era muito respeitada, ela vinha com o carrinho dela, conversava, a gente passava, tipo, horas, assim, sabe? Do tipo, meu, o que a gente tá fazendo? Sim. E assim, foi um processo de 2 anos. Começou ali em 2014 e foi estrear mesmo em 2016, depois de muitas performances na rua. Dona Antônia ia com o carrinho e a máscara. Na praça, levar pão de queijo, levar café para as pessoas, né? E o espetáculo, ele foi se estruturando dessa maneira, né? Onde o público visita a casa dela, come bolo, toma café de verdade, né, assim. E daí a história dela vai se desdobrando na frente de todo mundo. Maravilhoso. Espetáculo maravilhoso. Bom, a gente vai falar dos espetáculos mais atuais, né, mas acho que vamos deixar mais pro final. Vamos, assim, vocês também desenvolveram nesse processo todo, vocês também desenvolveram oficina de perna de pau, que eu acho que é onde... Né? É o núcleo, né? do núcleo do núcleo, né? Começa ali, mas assim, outras oficinas vocês desenvolveram e ainda desenvolvem agora no espaço, né? Que vocês querem falar um pouco sobre isso? Encontro de Gigantes. Pulei Encontro de Gigantes. Encontro de Gigantes é interessante porque eu acho que alinha com o que ele tinha falado desse prolongamento, né? 2019, Encontro de Gigantes. Mas acho que tem tudo muito a ver, né? Porque a oficina de iniciação à perna de pau a gente realiza desde o início do grupo. O Rogério deu a primeira, daí eu já participei da segunda e assim foi, né? Então a perna de pau ela sempre teve essa importância no grupo, né? O Encontro de Gigantes ele é um espetáculo que vem falar, né, de modo bem consciente sobre a perna de pau, sobre a história da perna de pau, né, sobre o uso da perna de pau. E também ele é atrelado a uma vivência, né? Porque a gente foi percebendo ao longo do tempo, também nesses projetos, como o Rogério falou, né? Pelas terras indígenas do Paraná, de Santa Catarina, né? A gente foi percebendo a necessidade de trocar com essas pessoas esse saber da perna de pau, mas de uma maneira um pouco mais descompromissada. Então a gente fazia as vivências de perna de pau, onde a gente levava pernas de pau menores e daí as pessoas podiam brincar, né? Então... tinha esse contexto da vivência da perna de pau e que também a gente foi entendendo isso para trabalhar o Encontro de Gigantes. E esse vocês rodaram algumas aldeias, né? Com esse projeto? Ou não? É isso, né? Sim. São coisas diferentes, né? A gente fez o projeto das terras indígenas com a apresentação da Pereira da Tia Miséria e com uma vivência artística na perna de pau. Essa vivência artística na perna de pau, ela foi, tipo assim, um mote pra gente... O Encontro de Gigantes é um trabalho que eu tenho muito carinho, porque foi meu primeiro texto. Acho que foi o momento que eu entendi assim, talvez eu escreva. Eu sempre tive muito receio, assim, né? Porque o Luan, ele começou escrevendo, né, a Pereira. Depois ele escreveu textos pro Singra também, né, para finalizar. A Yara veio com a Dona Antônia e eu sempre ficava assim, tipo, que vontade de escrever, mas não tem coragem. Eu já fazia filosofia nessa época, então, e eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com criança. Não era uma vontade do coletivo todo, assim, né? Tipo, a gente nunca fez um trabalho voltado só para criança. E aí foi um momento em que a gente também estava num momento bem difícil, né? Essa transição, assim, foi de desgaste também do grupo. E aí eu né, odiava a perna de pau, então passei a amar a perna de pau. E sempre tinha essa coisa muito assim, a gente trabalha com a perna de pau, mas sempre me incomodou muita coisa de, tipo, não saber a história, sabe? A gente sabia que era dos pastores, né? Rebanhar ovelha, mas era uma coisa muito... Não tinha, assim, igual você vai pesquisar máscara teatral, né? Que tem uma história e tal. Perna de pau nunca teve. E aí, uma vez pesquisando, assim, né, na internet, eu achei um artigo de um cara que chama Roberto Sala San Juan, que chama Zancos de uma ponta a outra do planeta. E era um artigo, assim, o único que eu achei que fazia um panorama histórico mesmo da perna de pau. Porque tudo que eu achava da perna de pau ainda era num registro de educação física, sabe? Uma coisa, assim, do aparelho em si, né? E aí a gente estabeleceu contato com ele, né? A gente escreveu alguns projetos, mas foi nessa pegada que daí eu falei, acho que eu quero tentar escrever um texto, assim, né?
E meio como um agradecimento também, assim, por tudo que eu aprendi com eles, né? Por esse amor que eu fui cultivando pela perna de pau, pela beleza que ela tem. Quando você vê uma pessoa subindo na perna de pau, ela aprende a andar de novo. Então, ela vira criança de novo, sabe? Então, eram coisas, assim, que me encantavam junto com isso, né? Da vivência que a gente tinha. E aí, surgiu o Encontro de Gigantes, que foi o nosso primeiro trabalho voltado para criança mesmo. Ele estreou em 2019, com uma outra formação. Aí veio a pandemia em 2020, né? O nosso mundo caiu. Literalmente, nosso cenário voou, assim, né? Depois nas tentativas de reestreia. Então, a gente reestreou ele com o poder todo que ele tem hoje, né? Que tá premiado. Em 2022 só, assim. Né? Na primeira montagem éramos 5 ou 6, Sim. né? E daí nessa reestruturação, que também pós-pandemia, né? Saíram mais pessoas do grupo, daí foi nesse momento que ficamos só nós 3. E daí a gente já tinha a dramaturga, ela mesmo já fez a muito, tem uma coisa que eu queria falar dessa história, né? Porque eu lembro, a primeira versão que eu fiz do texto do Encontro de Gigantes, ela era uma visão muito romântica que eu tinha da criança, sabe? Ai, criança com ser encantado, não. E aí eu lembro que a gente... Você não conhecia. Eu lembro que a gente foi apresentando e eram umas coisas assim... Ai... Porque era como se a gente fingisse que não fosse um gigante da perna de pau, sabe? Era como se fosse um gigante. E as crianças falavam, você tá na perna de pau, tô vendo a perna de pau aí. E aí foi que eu falei, claro, perna de pau, né? Que eu tô tirando as crianças pra Loki. E aí eu mudei o texto pra reestreia, né? Eu falei, não, então vamos assumir que ele é um gigante da perna de pau e que aprendeu a andar de perna de pau com uma outra gigante da perna de pau. Então isso mudou a lógica, né? Do tipo, gigantes... Hoje o espetáculo ele é todo construído dentro dessa discussão filosófica mesmo, né? Tipo, os gigantes existem, mas o que é existir? O que não é existir? As crianças ficam loucas, assim, né? Eu e o Tunay, a gente faz esse jogo. E aí, então, o personagem dele me convence que não existe gigantes. É uma coisa, né, furada, até que o Rogério chega, o gigante na perna de pau, né? Então, vai reconstruindo essa ideia do encantamento, mas assumindo que a perna de pau é uma perna de pau, mas ela também pode ser um recurso para te fazer ficar gigante, sabe? Que é o grande lúdico, né? Sim. É a grande... E aí, acoplado a esse espetáculo, né, ficou essa vivência aí para que as pessoas pudessem ter essa experiência com a perna de pau depois de conhecer a história, né? Mas também entendendo que muitas pessoas que aí vão participar dessa vivência são pessoas que resgatam sua própria infância, né? Porque aí os adultos têm a memória de quando eles brincavam, né? Então, no fim das contas, esse espaço vira um espaço de integração mesmo entre a família, né? Porque aí os pais vão lá ajudar as crianças a andar, então tem um momento de um cuidado, assim. E essa falta que tem hoje desse contato, né? Então... É essencial você brincadeiras analógicas, né? É um espaço. Tem uma assim, carência tão grande. E é muito que acontece, né? Muitos pais acabam brincando também com a perna de pau, apresentando, né? Pro filho, eu brincava disso quando era criança, né? Enquanto hoje você entrega um peão para uma criança, ela vai olhar. Não sabe nem o que serve. Mas é isso. E aí a gente tem essas outras atividades formativas, né? Que elas acabam surgindo também um pouco por necessidade, para além da oficina de perna de pau, né? Essas outras oficinas era também por projetos. Às vezes vai fazer a circulação, vai no festival, precisa ter uma atividade, precisa ter outra coisa. E aí a gente foi também entendendo, né? O que seriam esses elementos que poderiam ser compartilhados, assim. Mas a gente teve uma oficina bem importante que a gente deu por muitos anos, que chama o Corpo Coletivo, né? E eu considero que essa oficina, ela deu origem ao que hoje a gente chama de Laboratório de Teatro em Grupo, que a gente fundou ano passado, que é, assim, um projeto que a gente tem maior carinho. É um projeto, como se fosse a ideia de ser uma incubadora mesmo para novos coletivos, assim, né? Que vai acontecer a segunda edição esse ano. Bom, vocês têm um portfólio muito rico, assim, né? De espetáculos, de projetos, de... Livro, né? Bom, mas aqui alguns projetos que eu gostaria que vocês falassem alguma coisa é o Maré, que é o Festival de Arte em Desenvolvimento, na Casa dos Ancestrais e Emaranhado, né? O Emaranhado e o Na Casa dos Ancestrais são esses que a gente fez essas circulações com a Pereira, né? E que aí esses têm os documentários desses projetos que estão disponíveis na nossa página no YouTube, né? Na Casa dos Ancestrais e Emaranhado. São os dois materiais. Foram projetos por prêmios da Funarte, né? O Miriam Muniz e o endereço do YouTube...
Nuclear de Paus. youtube.com/Nuclear de Paus. Gente, acessem. Acesse. É porque maravilhoso o material. Essa vida está lá no YouTube. Se inscrevam. Não, material de altíssima qualidade. Sim. Portfólio, eu não sei quem é que faz, mas o material de vocês é lindo. Ó, a gente É, A aceita. gente vira até designer, mano. É lindo. A gente aceita Parabéns. participações, tá, gente? Mas tô precisando. Eu vou puxar o saco, quem sabe eles não valem. E aí a gente tem o Festival A Maré, né? Ele surgiu ele aconteceu em 2016, foi um grande projeto que aí foi junto com o Movimento de Artistas de Rua de Londrina, né? A gente fez a proponência do projeto, mas foi um projeto desenvolvido por muitas mãos, né? Foi o ano em que foi ocupado, né, o espaço lá da antiga Ulis, e que tem o Canto do Mar, né, que hoje é uma vila cultural também. O movimento tem a posse do espaço, enfim. Que é um espaço que tem uma história maravilhosa. Isso, dali também é outra potência. Tem livro também. Então, e aí esse festival, ele acontecia assim durante 3 meses, né? Tinha um período de oficinas. Primeiro teve apresentações em 5 bairros onde aconteceu o projeto, e aí ali como um chamariz para as oficinas. Então tiveram oficinas de perna de pau e teatro em todos esses bairros. E aí no final, o objetivo dessas oficinas era construir um cortejo. Então, feito por crianças em cima da perna de pau. E aí teve um encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua, onde aí foi a finalização do projeto, que aí teve esses cortejos que circularam os bairros da cidade, e junto com uma circulação de apresentações também, de vários grupos. Esse foi um projeto bem potente que a gente realizou assim, com outros coletivos também. Você sempre esteve ligado no mar, né, Rogério? Vocês também? O grupo sim, mas eu era a pessoa que sempre fiz a ligação, né? Batalhando. O movimento surgiu em 2012, né? A partir de uma empreitada que a gente fez, né? Com a Pereira, a gente viajou a gente descobriu que tinha a Rede Brasileira de Teatro de Rua, e aí foi atrás. E conseguimos participar de 2 encontros entre 2011 e início de 2012. E aí, dali, eu cheguei juntando a galera, né? Aí juntamos o FTO, o Triolé, o Ferna na época, né? Biblioteca Itinerante, o Garagem, alguns grupos assim, e decidimos então que tinha um movimento. Aí fizemos uma ação no dia 27 de março de 2012, dali continuou, assim, aí a coisa foi tomando força. Eu acho que era porque foi um movimento que ele também se agregava a outros movimentos, outras frentes, né? Era um momento de grande efervescência, assim, nesse lugar da militância, né? Então, conseguiu aprovar a lei do artista de conseguimos aprovar a lei do artista de rua na cidade, né? E uma mobilização muito grande. Aí, quando aconteceu essa ocupação também, a cidade toda veio junto. A gente teve uma sorte naquele momento com a administração pública de entender ali, né? Não geral, mas o prefeito... Tivemos o prefeito com a gente, entendeu? Então isso ajudou bastante, assim, a gente consolidar ali a ocupação. E é um espaço significativo demais, né? Teatro Garagem, o Everton tá em... O teatro de garagem, ele existe, mas porque ele existe as pessoas do grupo, né? Então o Everton tá lá onde era a Flapt, né? Que é na Zona Norte. Tem o Rafa Vancini, tá em Curitiba, trabalhando no Sesc. Aí o Pedro José tá fazendo música na UEL. Então, o Danilo tá na Secretaria de Cultura. Então, eles estão, né? Mas o coletivo, agora, eu acho que eles não estão ativos, assim. Como tem artista em Londrina, né? Como tem artista em Londrina. Gente, artista bom, né? Muita gente Como boa. tem em todas as áreas, mas assim... Mas sabe por que às vezes você não vê? Que eles saem daqui pra ganhar prêmio lá fora. Aí eles voltam. Bom, nessa toda trajetória temos documentários, né? Você já falou.
E um livro que não está aqui, né? Desculpa. No próximo episódio, nós vamos ter o livro aqui. O Orelha do Rogério. Eu mesmo. Pois é. Mas é assim, então, na verdade, isso é tudo questão, é marketing. Fala assim, nossa, então tem um livro, quero ver esse livro. Nós outros caminhos individuais de uma trama coletiva. Sim, a gente não trouxe, né, a versão impressa aqui pra gente compartilhar com vocês, mas tem a versão virtual em PDF que está disponível também no nosso site. Então é só entrar lá, nucleoagepaus.com.br. Lá tem a seção do livro, você pode fazer download. Grátis? Grátis, de grátis. Nossa, Ele foi um projeto também patrocinado pelo Promic, né? Todos os nossos espetáculos, nosso livro, Promic. E o livro fala sobre o que especificamente, assim, Acho que o livro Tantas veio numa vontade, uma necessidade disso, né? A gente já tinha construído uma bagagem, né? Na época a gente tava com 11 anos, 11 para 12. E é isso, né? Tipo, vamos contar a nossa história? Porque se a gente não contar a nossa história, quem vai contar a nossa história a partir, né, dos nossos pontos de vista, assim? E aí veio essa ideia de fazer o livro, foi um caos, né? Porque imagina, se trabalhar coletivamente já é um caos, como é que a gente vai escrever a história? E a gente assumiu que a gente ia escrever várias histórias, cada um ia escrever a partir do seu lugar, né? Então ele é tipo uma colcha de retalhos mesmo, assim. São tipo capítulos, né? Na época estávamos nós três, mais o Adalberto e o André. Então, são capítulos e cada pessoa foi escrevendo a partir daquilo que mais mobilizou ela, né? Então... Tem desde histórias de alguns espetáculos, sobre processo de montagem, reflexão sobre teatro em grupo, teatro de poesia, rua. tem tudo. Leitura para todos os gostos. E tem você fez uma websérie também, que é os... Em 2020, Munditos. na pandemia, a gente não sabia mais o que fazer. Vamos fazer uns negócios aqui. A gente já não faz muita coisa, vamos inventar mais. Não, mas era isso, que eu tava ficando doido, todo mundo tava ficando doido. E aí foi um momento que... Gente, Naquele momento a gente estava com a gente a Luli Rodrigues também, que foi integrante do grupo durante um tempo. E aí foi um momento que eu comecei... A gente falava muito de esperança, né? Esperança. E aí um dia eu escrevi a história, acho que veio primeiro eu escrevi a história da esperança, assim, um dia na minha casa, daí mostrei pros meninos, daí depois escrevi a história da saudade, porque é isso, né, viver de saudade das pessoas, e aí a gente começou essa ideia de, então vamos fazer uma websérie, né, porque a gente não tinha essa coisa, fazer teatro online, não, vamos fazer uma websérie, então. E tá também no YouTube. Tá no YouTube, são 4 também. episódios, depois a Luli escreveu A Esperança e o Rio e O Velho e o Tempo. Aí a gente escreveu os textos, o Rogério é responsável por todo o cenário, cenografia, boneca da saudade, o Tunai pela questão da direção musical, edição também, né? E filmagem, captação, edição, Então, foi um momento que a gente aprendeu muita coisa, assim, né? Falei que é multimídia. É tudo brincar, a gente brinca muito. Era a casa do Rogério. É, que virou Era virou a mesmo, casa do Rogério. estúdio. tinha uma mesa quase desse tamanho, assim, essa mesa virou um palco de teatro, assim, tipo, foi... No fim das contas foi muito rico, assim, foi um momento muito difícil, eu tava, assim, muito mal, tava num buraco, assim, da pandemia, e aí eles foram lá me Resgataram. Mas você assim, fazendo um parênteses, mais um parênteses, né? Vocês, né, a gente, quando você para agora, assim, olha, a gente falou aqui, a gente deu uma pincelada nas coisas, na história de vocês, mas assim... Quantos momentos desse da mesa, de você de repente olhar e falar, onde que eu tô? O que é isso? Onde eu vou chegar? Que loucura é essa? Mas, sabe, como a vida é rica, né? Como é vida? Como não passar por essa terra tendo histórias assim, sabe? Então, assim, eu me arrepio de falar, mas é verdade. Eu vejo uma riqueza, sabe, assim, não só artística, mas... Quanto pessoas, assim, ficam imaginando, puxa, que história legal, que coisa, precisa ser, sabe, você não quer fazer um livro da sua vida, um filme da sua vida? A gente sempre fala aqui da questão do registro da Você tem história. noção de, assim, nós estamos falando lá de 2003, 2004, o Rogério talvez um pouquinho antes, mas assim,
quanta coisa você fez cada ano. Se você parar, cara, a gente Quantas vai, pessoas a gente ia vocês precisar aqui influenciaram? de uns 6 meses de podcast para contar essas histórias. Só o ano passado. Você entendeu? Então, que coisa, como é bom viver na arte, né, também. Né, Eu acho que tudo isso que você tá falando, esse sentimento daí, deu fruto pro nosso último espetáculo, que é o Fagulha, né? Foi o momento que a gente olhou pra trás e falou, meu Deus, quanta coisa a gente Fagulhas fez. é o que vocês estão agora, né? Fagulha é o último espetáculo que a gente Tá, estreou. mas antes do Fagulha, vamos falar do Espaço Ibirá das Artes. Uma loucura, menina. Diz Tinha aí. mais do que fazer, eles falaram assim, Fazia vamos criar tudo. Aí a gente agora. quis ter 500 metros quadrados, como se já não... É que assim também, né? A gente durante muito tempo ficou alocado nas vilas culturais, né? Que é um projeto importantíssimo de Londrina. Que bom que existe. Né, que tem isso, que dá esse Os espaço, grupos compartilham né, os pras pessoas espaços. trabalhar, mas a gente foi chegando num tamanho em que a gente não cabia mais, porque a gente acabava atrapalhando a dinâmica da vila, porque a vila é múltipla, precisa ter uma agenda compartilhada. Só tinha cenário a de gente era o vocês, grupo ó. que mais... A gente vai usar das É. 8 até A gente era o 18. grupo que mais ocupava o espaço da agenda e o espaço físico. Então, assim, claro que a gente contribuía para o espaço equivalentemente também, né? Mas tinha essas questões. Então, para nós, a gente nunca conseguia se organizar estruturalmente de uma maneira potente, porque era nesses lugares que não era a nossa casa especificamente, né? Que a gente tivesse uma autonomia completa. Então, aí a gente fez esse projeto de manutenção para o Profice, né? Que é o programa do Estado. E aí a gente conseguiu, depois de muito perrengue para captar, né? Muito difícil essa coisa da renúncia fiscal, mas conseguiu em 2022 viabilizar aí o espaço. E esse projeto durou até agosto do ano passado. Né, para a gente ter o espaço, né, dar o suporte, estrutura ali para ele, a gente teve que realizar 36 apresentações, mais o Laboratório de Teatro em Grupo, mais alguns ensaios abertos e mais a exposição. Então foi assim. Ano passado a gente fez mais de coisas. 100 apresentações com outros projetos que contamos. E Que pintamos a sala preta inteira do nosso. E aí, aí o ano passado a gente conseguiu estruturar, né, esse espaço para a escola, já era assim, março, abril, né, que aí começou a abrir a escola, né, para alunos, e a gente teve 2 turmas, uma turma infantil, uma turma adulto, iniciação, que aí tiveram os espetáculos agora, né, a gente tem ali, conta com a Vanessa Nakadomari, na turma das crianças, o Luan Valeiro com a turma de iniciação, né, que foram suporte, e a gente também foi dando aula ali na medida da nossa disponibilidade, também por conta das viagens, né, das outras funções. E aí é isso, e aí agora esse ano a gente está intensificando esse processo da escola, né, para conseguir fazer o espaço se manter, né? Porque agora não tem mais um projeto que patrocina ali, né? Por enquanto. Então vamos mudar o serviço. Por enquanto. Onde Não, fica? quem quiser fazer aula de teatro. Onde fica o espaço? A Ibirá das Artes fica no centro de Londrina, Isso. Rua Cambará 468. A gente está com as matrículas abertas para as turmas de 2024. Então, você vendo esse podcast já vai começar a aula daqui a pouco, praticamente. Então, a gente agora tem turmas de teatro para criança, iniciação teatral para adulto, teatro avançado, né, que é para as pessoas que já fizeram aula de teatro antes e querem se aprofundar, e uma turma também de teatro para adolescentes. Então, também, se quiser, procura a gente ali no Rony, Instagram, vamos fazer né? aula lá. Ibirá É a das mesma Artes. coisa, vamos. Pode chegar no Opa. avançado, gente. Tem terceira idade? Não, avançado é para adultos Nossa, de é todas bem as avançado. idades. Já tá quase na carteirinha. Mas atrapalhei o Tunai. Gente, ó, de verdade, tem telefone fixo ou só pelo... Quero ver. Tem telefone, eu não lembro. É 332954. 5475. Não sei se as pessoas ainda usam o telefone então. fixo, né? Mas Não, Tá lá mas no Instagram. Tá no É Instagram de vocês. 5475. É. A gente Ibirá colocou das todos os Artes. endereços. 33295475. Também estamos ali no WhatsApp, Instagram, Ibirá das Artes, site ibiradasartes.com.br. Esse Liga telefone pra é o gente. WhatsApp. então, assim, Londrina é premiada com mais uma escola de teatro, né? Vou dizer, nós temos a escola municipal, tem A UEL. o segundo
primeiro encontro? Não, a primeiro encontro esse não ano tem mais. Não abriu, existe mais. não existe Não mais. mais, que pena. Bom, mas assim, os espaços do SESC, as oficinas e tal. Então, é importante, assim, gente, vocês viram, vocês que estão acompanhando, como esse pessoal trabalha, né? E esse espaço não é só um espaço de escola de teatro, mas é um espaço do grupo. Então, assim, você que estuda lá, que vai lá buscar esse conhecimento no teatro, também vai estar colaborando de alguma forma com a manutenção do grupo, né? Assim eu entendo, ou estou enganado. Sim, e pra gente também, né? Esse processo formativo faz parte, né? Também do desenvolvimento do grupo. Então, de certo modo, os estudos ali na Ibirá das Artes, elas também estão muito atreladas à nossa perspectiva, né? A nossa visão de arte no mundo, né? Não só de nós três, mas também da Vanessa Nakadumari, do Luan Valeiro, né? Que são os professores que estão integrando, né, a nossa equipe. Pra gente é uma alegria imensa poder chegar, né, nesse ponto de ter essa continuidade, né, esse processo formativo, fomentar mais artistas, né, possibilitar que mais pessoas tenham acesso a cursos de teatro de qualidade, né, porque assim, a gente tem se empenhado bastante, assim, e feito esses cursos com muito carinho e preparado o espaço, deixando ele cada vez melhor para receber todas essas aulas, né, todas essas E são pessoas. cursos fundamentados no nosso saber, né? Então, o curso das crianças, ele tem uma pegada interdisciplinar, as crianças constroem cenário, constroem figurino junto, né? O curso de adolescentes, que é novo agora, ele chama curso de teatro e tecnologia. A gente vai trabalhar justamente, né, como é que o teatro vai se atualizando, né, a relação com o vídeo, né? O curso de iniciação é um curso também baseado a partir daquilo que a gente foi aprendendo, e o avançado é basicamente, assim, é um aglomerado da nossa pesquisa, né? A gente que vai conduzir o curso avançado, com o Luan ali também, né? Professora, a gente pode chegar cedo para aula? Então, gente, prestigiem, divulguem não só o Espaço Ibirá das Artes, os espetáculos do Núcleo Vaz de Paus. Acessem lá no YouTube, se inscrevam, divulguem os artistas da nossa região. E como a gente sempre diz... Quando vocês encontrarem lá um projeto, uma vaquinha virtual para uma circulação de espetáculo, contribuam. 5, 10, 20, 50, 100. Qualquer ajuda assim... São artistas nossos, sabe, que merecem o nosso respeito. Por quê? Agora nós vamos falar de um espetáculo, né, que a Camila já falou, que é esse último espetáculo de trabalho. E também temos um espetáculo do Rogério, que é um espetáculo solo, né, Rogério? Que a gente vai falar do Leno, né? Já falamos, mas... Eu posso falar sobre... Eu acho que é legal dar mais um... Mas assim, vamos falar desse espetáculo, do último espetáculo... premiado, né? Voltou agora em Curitiba, né? De Curitiba com várias estatuetas que também não estão aqui. Eles ficaram com medo da gente pegar para nós. Essa é a verdade. O que vocês têm para dizer para gente sobre Fagulhas, essa experiência premiadíssima? Assim, na verdade, mais uma premiação, né? Porque eles... eu acho que é importante dizer, né, que a gente teve a premiação da Pereira na época, né, para melhor espetáculo em 2011, melhor figurino para o Alex Lima e melhor ator para o Guilherme. Mas o Encontro de Gigantes também foi premiado, né? A Dona Antônia também foi premiada, né? Foi ator coadjuvante. Costa, ator coadjuvante. E o Encontro também foi premiado, né, nessa premiação do Gralha Azul. A gente ganhou como melhor espetáculo infantil, como melhor atriz para mim. E melhor direção. Melhor dramaturgia para mim, melhor direção para nós três. Foi muito simbólico esse prêmio da direção, porque é uma direção coletiva, né? Então, na verdade, o Encontro foi mais premiado até que Fagulha, mas Fagulha foi premiado. Vocês também. Estão acostumados, então, né? Na verdade, assim, né? Ao todo, já que falamos dos prêmios, né? Lá no Gralha Azul, a gente recebeu ao todo 16 indicações. A gente concorreu com 4 trabalhos, com o Munditos, né, porque foi a produção na pandemia, que nessa edição contemplou, o Encontro de Gigantes, Fagulha e Leno Queria Nascer Flor. Aí o Munditos foi indicado, Leno Queria Nascer Flor, eu como ator, e aí as outras 14 indicações para esses 2 espetáculos que a gente ganhou 4 prêmios de cada um, sendo os principais, né? De melhor espetáculo e melhor espetáculo infantil, assim. Gente, para quem não sabe, Prêmio Gralha Azul, maior prêmio de teatro do Paraná. E quando a gente fala em teatro do Paraná, a gente não está falando de qualquer teatro, tá?
Não que os outros estados não tenham teatro, mas o estado do Paraná produz grandes Muitos espetáculos. espetáculos. Eu digo grandes em tamanho e em qualidade. Então, termos artistas daqui de Londrina, né, próximos da gente, sendo premiados, acho assim, merecia que a cidade de Londrina, sei lá, convidasse, fizesse uma sessão solene na Câmara. A gente quer a chave da gente cidade. ganhar a chave da cidade. Eu queria né? a chave A gente da tá cidade, esperando. Não, carnaval. fosse buscar Eu já ganhei, porque eu fui rei momo, rei bombeiro. Não, de verdade, assim, acho que merece que Londrina também, não premie, mas assim, olhe para esses artistas nossos aqui, porque eu sei como é fazer um espetáculo, ir para um festival, ser julgado, sei como é, o Rony também. Então, assim... Indicação não quer dizer que você ganhou o prêmio, porque você já... Mas só o fato de você ser indicado Sem dúvida. já é um a gente não prazer tá falando imenso de já pouca de saber coisa, isso. entendeu? É como se fosse o Jabuti na literatura, Sim. que... Pois a gente vai ter os prêmios, né? Quem dera amanhã depois um prêmio Shell, né? Vamos Não, a gente circular vai com esse ganhar. espetáculo A gente aí vai pra ganhar. gente. Então, Esperamos vocês aqui. Importante também dizer que nessa edição, né, foi a edição número 40 do troféu e foram 101 espetáculos que concorreram à premiação, né? Tinha mais de 1.000 pessoas nas equipes dos indicados todos, né? Então, tipo, é uma valorização muito grande no sentido da grandiosidade que foi essa concorrência, assim, né? Então, acho que é um mérito grande aí que a gente também precisa reconhecer do interior, né? Das produções. E quem não viu Fagulhas ainda, quando verá? Talvez Fevereiro. A gente está preparando uma gente. apresentação para acontecer em fevereiro. Não podemos divulgar o local, ainda está em negociações. Os meus agentes estão vendo. Mas fiquem atentos às nossas redes sociais. Olha, gente, nós falamos a gente precisa falar dos nossos apoiadores, né? Mas eu queria que ele falasse do Leno. Ah, é verdade, desculpa. Deixa eu só falar rapidinho, tentar. O Leno, na verdade, ele é um trabalho, né, que nasceu lá em 2012 na universidade, quando eu estava fazendo artes cênicas. E eu acabei levando comigo, né, a figura, e fui experimentando na rua, em vários espaços públicos, e depois no meu TCC eu utilizei novamente essa pesquisa. E aí, em 2017, a Yara Camilo também, novamente, escreveu para mim algumas histórias do Leno, porque era isso, tinha personagem, mas não tinha a fala, né, a voz, me faltava o que dizer. E aí a Yara foi muito feliz assim na escrita, porque também acho que essa dramaturgia acabou me ajudando a chegar num lugar de humanidade da figura, né? Porque é um andarilho, é uma figura que a princípio é bruta, né? Ríspida, que gera repúdio, né? Mas aí a partir do texto que ela escreveu, acho que eu consegui trazer mais essa leveza, essa aproximação com o público. E aí a partir daí o trabalho foi tomando outra forma, mas sozinho é muito difícil, sabe? Assim, era uma pesquisa que era minha, que eu não... me sentia muitas vezes desamparado, mas porque era um processo ali mesmo que eu precisava passar, né? E aí nesse ano passado teve mais um Promic, que aí me possibilitou estrear, né, um espetáculo mais formatado, assim, mais finalizado. E aí também fiz fiz acho que 17 apresentações até agora dele. E é um trabalho que, para mim, é muito caro, porque ele representa uma síntese da minha pesquisa enquanto ator, né? Essa trajetória de 25 anos que eu estou completando agora, esse trabalho meio que, para mim, coroa essa experiência, assim, né? E aí tive mais a indicação, né? Então, isso me deixa muito feliz. E acho que só rapidinho de Fagulha, que a gente não conseguiu falar, né? Fagulha foi premiado como melhor espetáculo, melhor dramaturgia. Para mim, eu ganhei um prêmio duplo por 2 dramaturgias, meus 2 primeiros textos.
Melhor sonoplastia, né, pro Melhor Tunai, composição musical, Figurino também? E figurino pro Alex, Rogério e pro Alex. Pro Alex Lima. E fagulha foi... Todo mundo ganhou, então. Todo mundo ganhou. Isso aí todo mundo. E o Ritalino também ganhou. O palhaço Ritalino é. também ganhou nos trabalhos lá online da pandemia. Ele ganhou Veio com o Astrolab. E fagulha veio muito num lugar assim, a gente queria muito fazer um espetáculo para falar do paraíso do fim do mundo. Essa era a temática. Aí veio a pandemia, que era o fim do mundo. Aí a gente não sabia mais falar de paraíso, né? Aí foi um espetáculo que a gente começou... Eu acho que ele é o mais pessoal, assim. Ele é o mais que fala das nossas vidas mesmo. Foi um momento que a gente olhou para tudo que a gente tinha feito. Ele é um espetáculo muito existencialista, no sentido, né, filosófico, assim, que fala dos fins. Da gente foi, né, olhando para quantos fins a gente teve que passar para chegar até aqui, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é para sustentar o céu, vocês vão ter que deixar pelo caminho tudo aquilo que precisa morrer, né? Então, são 3 viajantes que se encontram, Perigeu, Aurora e Terreno, que vive nesse espaço, nesse vão do mundo. E aí, ali, eles têm que encontrar uma maneira de continuar vivendo, continuar existindo. Na verdade, é uma metáfora para falar da história do grupo, assim, né? Então, ele é... Você falou. Ai, que susto. E é isso, é um espetáculo que ele é muito filosófico, né? Na rua a gente faz também, então... Pra quem decide entrar mesmo na história, né? As pessoas ficam com catarse, assim, né? É uma história muito... A gente gosta de fazer o povo chorar mesmo. Assim. Mas eu choro, hein? Eu choro fácil. Não vamos chorar. Eu tô chorando só de pensar. Eu acho linda Não, mas- essa trajetória que vocês fazem pela filosofia. Essa questão do entrar dentro e ir lá mexer naquela... Né, de buscar essa carta. Porque a gente tem visto alguns espetáculos que ele fica muito no... Só entrega. Uhum. E não deixou você pensar. Fagulha tem mistérios que nem a Isso gente entende ainda. A gente, E a aí gente muda faz. o contexto, né? Que você tem que entrar dentro dessa história, você tem que ir lá buscar, né? E é rico em detalhes. Isso é muito show de bola, gente. Sim. Gente. Essa busca. Vamos falar dos nossos Vamos apoiadores. falar primeiro da DGA antes que o Guilherme bata em nós. DGA Music. Bom, estamos sempre aqui na DGA Music. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Vanessa, pela parceria aí. Um ano que segue maravilhoso para nós aí, com grandes perspectivas, como sempre. E os nossos parceiros. Brasser, Chopp Brasser, sempre com a gente, Marquinhos. Ó, muito bom, hein? Um abraço. Um abraço pro Marquinhos. Entendeu? Também tem Bora Beber. Bora beber, Papo Cabeça, restaurante. Parceiraço, Continuo né? lá comendo todos os dias. Reinvent Fitwear. Esse ano Pessoal vai renovar com a gente aí. A Reinvent fazendo cada vez mais roupas maravilhosas. Só mandar um kit pra gente sortear aqui, pessoal da Reinvent. Nosso amigo Moacir Medri, lá da Força Têxtil. Ê, Moa. Moacir Medri. E aquele espetáculo, vai sair ou não? Tô esperando o texto lá. The Arte, a revista The Arte, convidando vocês aí já para participar. Junto com o ICAB, Instituto Cultural Arte Brasil. Esse é o nosso espaço que a gente está falando dos livros, mas como não veio o livro, vamos utilizá-lo. Superação. Espaço Próxima Superação. convidada nossa. Dona Lia Kanarski. Lia. Pipoquinha. Pipoquinha. É um parceiro que a gente tem que ele faz uma pipoca Maravilhoso. E a Vivarte, Escola de maravilhosa. Música. Cerimonial. Andréia, um abraço pra você. E o nosso lema, né? De sempre. Gente, assim... Tudo vocês- nós não falamos, né? Quase Tentamos, fomos até rápido, eu acho. Nossa, foi bom muito, panorama. hein? Então, Nossa. conseguimos falar quase tudo. Mas o espaço é aberto para vocês agora, para vocês mandarem aqueles abraços. Né? Mande aquele recadinho, aquela cobrança. Aquela cobrança, o boleto que tá, ó, vem pagar. Fazer o convite para os espetáculos, para que vocês quiserem agradecer os parceiros, né? Como nós fizemos agora, porque sempre tem, né? A gente às vezes acaba esquecendo, mas aquelas pessoas que estão ali, que mantém a gente no ajuda na parceria de alguma forma, seja financeira, seja moral. mandando uma música 3 horas. Olha, essa música fica legal, entendeu? O espaço é de vocês. Eu queria agradecer aí pela experiência, pelas jujubinhas, eu achei. Olha lá, sobrou uma. Mas assim, muito obrigado, parabéns para vocês aí pela iniciativa. Eu acho que é muito importante isso para a gente dar visibilidade também para a arte, para o movimento cultural que acontece aqui, né, na nossa região.
Tô me sentindo chique, quero ver isso, quero compartilhar isso para todo mundo ver. E é isso. E muito trabalho agora, né? Nós somos um coletivo independente, né? Que eventualmente recebe patrocínios para projetos específicos, mas a nossa saga é conseguir se sustentar no tempo para além do prazo desses projetos, né? Então, qualquer parceria é bem-vinda, né? A gente tem linhas de projetos, de editais que também são de renúncia fiscal, e aí para isso a gente depende de empresas patrocinarem, né? Então, as grandes empresas da região de Londrina prestem atenção na força, na potência da cultura que é feita aqui na cidade, na região, e que vocês podem também fazer parte disso, incentivando com as suas renúncias fiscais, para que muita coisa mais possa acontecer, né? Acho que é isso. Eu queria agradecer o convite também, né? Muito, sempre bom falar das nossas histórias, né? Tipo, a gente sempre revisita, né? E acho que cria uma sensação de admiração, respeito, né? Pela trajetória que a gente conquista, caminha, né? Às vezes a gente tá muito dentro e daí, quando a gente começa a falar e olhar para isso, a gente fala, nossa, quanta coisa, né, que a gente fez, assim. E fazer esse convite também, né, para conhecer a Ibirá das Artes, o nosso espaço, para quem puder fazer aula, mas para quem não puder também visitar a gente, assistir os nossos espetáculos, né. Eu acho que o teatro, a gente estava comentando disso hoje, não é igual a um Pilates, né, coisas que as pessoas estão habituadas a pagar e entender que faz bem, né. Mas fica esse convite, porque quando você... Acho que todo mundo aqui é apaixonado por teatro. Quando você faz, né? Quando você vivencia, quando você entende o que é aquilo, a vida ganha uma outra dimensão, né? Então, acho que tudo que a gente construiu, essa coisa de companheirismo, né? De construir coisa, de caminhar junto, é tudo, assim, lição que o teatro ensina pra gente, né? Então, fica aí o convite. Sim. Muito obrigado. O bate-papo foi uma delícia. Foi ótimo falar sobre o trabalho, né? Sobre a vida com vocês aqui. Eu acho que se eu acabar agradecendo uma pessoa só, o outro eu vou esquecer. Mas eu vou fazer um agradecimento geral, né? A todos os nossos parceiros que já fizeram parte do coletivo, né? Que são história viva, né? Que caminham juntos com a gente até hoje, inclusive colaboram com o nosso grupo até hoje, né? A gente é muito feliz por isso, de ter essas pessoas que foram do grupo, mas que estão perto da gente, né? Nossas famílias, que são os primeiros apoiadores. Gente. O nosso pai morreu já, mas a gente agradece também. Eu tenho pai e mãe ainda. Isso lembra muito que o teatro não se faz sozinho, né? Isso. O teatro é muito complexo, é muito caro também, então ele precisa que seja abraçado pela sociedade, inclusive pela família, né? Que são os primeiros apoiadores, e todas as pessoas que já colaboraram com a gente, né? Todos os artistas que já trabalharam com a gente, e todas as criações, e todas as pessoas que assistiram a gente. 180 mil pessoas. Gente, aqui, como sempre a gente diz, Aurélio, é uma satisfação imensa. Muita paz e gratidão. A gente faz essa reverência a vocês e a vocês em casa. Obrigado. Gratidão. Paz e gratidão. Por sabe por quê? Porque aqui pode, chefe. Oba! Obrigada. Obrigada.